Fala, Diogo. Tá, você tem tempo de gravar vídeo. Você tá com tempo de gravar vídeo. Mas você não tá com tempo de ajeitar seus filhos. Amor, eu vou postar isso aqui, tá? Ah, pode postar. Vou mesmo. Folgada. Machista. Folgada. Machista. Quer dizer que você não pode cuidar dos seus filhos, eu tenho que cuidar. Só eu. Ai, ai, viu? Cada uma coisa. Vai do terminal, você tá falando, né? Beleza. Bora, vizinho. Bora, vizinho. Bora, vizinho. Vem. Cadê a toalha? Pera aí, papai vai pegar a toalha. Folgada. Você não é folgado não, né?